Tudo bem com o Leis? Aqui quem fala é Guilherme de Queiroz, junto com Aleph Almeida e Jonathan, para o nosso terceiro episódio da nosso BarçaCast. Hoje a gente vai falar das nossas alegrias e falar de título, de grandes vitórias é sempre bom, né? Nostalgia muito grande. O Jonathan está aqui com o seu primeiro episódio gravado, primeiro episódio que ele está gravando, e hoje a gente vai estabelecer uma conexão que é a seguinte: a pessoa que estiver gravando seu primeiro episódio vai falar também o porquê começou a torcer pelo Barça, porque no nosso episódio piloto a gente falou sobre isso, né? Então, passa a bola para o Jonathan fazer sua apresentação inicial, porque Fala vocês nação, conheçam ele, né? fala nação Gulé, meu nome é Jonathan, tenho 28 anos recém-completados. Minha, digamos, paixão pelo Barça começou tem muito tempo. Digamos ali, eu era muito pequeno na época, é claro, mas desde a época do Ronaldo, eu tenho um Ronaldo fenômeno, no caso, como um dos meus ídolos no futebol, um cara que eu comecei a gostar de futebol por causa dele, por conta do meu pai também, né, que era muito fã do Fenômeno e assistia todos os jogos dele. E aí eu passei a acompanhar também. E no início, quando eu era muito novo, muito novinho mesmo, ele jogava no Barcelona, mas eu entendia pouco, né? Eu vim acompanhar novamente quando a Band começou a passar o Campeonato Espanhol, né? Quando começou a transmitir o Campeonato Espanhol. E aí eu comecei a gostar mesmo, acompanhar, torcer e tudo mais. Virou amor quando na época do Ronaldinho, gaúcho que fez história aí no Barcelona e ali virou amor mesmo e eu fanático, comecei a ser fanático pelo Barcelona e acompanhar cada detalhe de cada jogo, né? E mais pra frente, é claro, veio o tal de Lionel Messi, né? Que aí ultrapassou todas as formas de idolatria que eu tinha pelo fenômeno, mas o Barcelona sempre vai estar acima de qualquer jogador, é claro, independente de se ele for embora, se ele for ficar, se ele for aposentar, enfim. Sempre vai ter o Barcelona em primeiro, só que o Messi, ele me fez ser fã dele e aumentar ainda mais o amor que eu tinha pelo Barcelona. Percebe que sempre começa com um jogador, né? Parece. O caso Eu ia do falar isso. Aleph foi com o Henry, no meu caso foi com o Ronaldinho também, e o Jonathan veio um Ronaldo, né? Eu acho que é o princípio de tudo, né? Acho que todo mundo começa a gostar de algum clube, que seja, qual clube for, que seja torcedor aqui no Brasil, lá na Europa, começa sempre por gostar de um jogador, né? Então, é aí que começa tudo. Eu acho que é partindo desse princípio que você começa a tomar gosto por um clube de futebol, no caso. Aqui no Brasil é muito de pai para filho às vezes, né? Mas como é time de fora, É sim, aí mas tipo, você acaba que tem a um. gente meio que começa a torcer independente, né? Exato, mas se Por você tem algum uma referência. jogador, por Você algum tem, jogo. sim, se você tem uma referência dentro de campo, você vai começar a acompanhar melhor, né? O pai pode até falar, vamos torcer e tal, mas se não tiver alguém que você se identifique, eu acho muito difícil seguir assim a torcida, né? E a entrada da internet, né, com força, a entrada das redes sociais, das TVs pagas, ajudaram muito também, né, a gente ficar mais perto do clube, fica lá na Europa, né? Ficou muito mais fácil de acompanhar, né? Eu acho que a rede social facilitou muito, né, a torcida hoje em dia. E ficou muito mais tranquilo torcer, ficou muito mais fácil de acompanhar. Por exemplo, na época do pessoal, só falando de época para época, na época do Pelé você não tinha rede social para você ver todos os jogos. A gente tem o privilégio de acompanhar o Messi, por exemplo, desde o primeiro jogo dele. Então ficou muito mais fácil de acompanhar. A gente tem aí todos os gols do Messi no YouTube. Se você quiser ver todos os gols do Messi, tem todos os gols do Messi no YouTube. Então ficou muito fácil de torcer, de acompanhar. A rede social aproximou muito, né, o torcedor do clube, independente de onde o clube esteja. Isso é interessante, né, porque daqui a uns anos
os nossos filhos, netos, vão realmente saber o que a gente está falando, né? A nossa nostalgia, eles vão entender, porque vai ter vídeo, vai ter muitas coisas para assistir. E o episódio de hoje a gente vai falar das nossas alegrias. O, no meu caso, eu vou colocar assim por ordem de partidas, né? Momentos mais felizes para menos felizes, né? Então, o primeiro momento que eu vou falar vai ser sobre o momento mais feliz. Eu acho que, na verdade, não só o meu, na verdade, eu acho que talvez 90% dos torcedores, ainda mais torcedores de até 30 anos, acredito que seja o 6x1 contra o PSG em 2017. Acredito que seja isso. No meu caso também foi isso. Eu não, assim, quando eu lembro assim, não consigo ter muitas palavras assim, é mais sentir, sabe? Não, foi um jogo extremamente maluco, né? Eu não assisti esse jogo, eu tava em horário de serviço. Eu não conseguia assistir o jogo, ficava muito. Eu ficava acompanhando a rede social, é óbvio, mas na época eu trabalhava em Novo Horizonte, né? 2017, né? Isso daí. E sem a Champions agora, nesses horários da tarde, complicou muito pra assistir. Mas eu lembro que eu tava acompanhando, né? O time que eu trabalhava tava treinando na época e eu tinha que acompanhar o treino e ficar de olho na rede social para ver o que estava acontecendo. E de repente o pessoal da base morava no estádio lá, né? E surgiu uma gritaria do nada da molecada lá. Que aí eu olhei no celular e vi que o sexto gol, né? Eu já tinha desistido no 3x1. Falei, já era, né? Não vai fazer mais 3 gols. Não tem como, é muito difícil. Mas quando saiu o sexto gol, rapaz do céu. Mesmo não tendo visto ao vivo, arrepiou a hora que eu fiquei sabendo que classificou. Sem dúvida é um dos jogos felizes, né? Não entra nos meus, né? Você falou de citar 5, não entra nos meus, mas sem dúvida nenhuma tá ali no sexto, por exemplo, talvez entraria. Sim, porque você não ter assistido acaba que perde muito da emoção, né? No meu caso, os deuses do futebol foram bem comigo, porque quase a minha vida toda eu estudei de tarde. 2017 foi um dos poucos anos, acho que talvez o único ano que eu estudei de manhã. Então eu pude assistir o jogo de tarde, porque eu estava livre. Então eu dei muita sorte, porque eu pude assistir esse jogo maravilhoso, né? Aleph. Esse jogo aí, eu já fazia faculdade, né? E eu estudava de noite. Só que eu ia de manhã pro estágio, eu tinha 2 estágios no caso, né? E eu passava o dia fora e quando chegava de noite eu ia pra faculdade. E nesse dia eu tava na faculdade, eu cheguei na faculdade, já tava rolando o jogo, tava 2x0. E aí eu lembro muito bem de estar na sala de aula, antes da aula começar, né? E aí eu liguei o computador da sala para colocar o jogo. Eu assisti o jogo lá no computador da sala. E aí o Messi fez aquele de pênalti, se não me engano foi o 3x0. E aí eu tive que descer correndo para imprimir umas coisas. E tinha uma fila gigante, eu assisti o resto do jogo na fila lá da impressão, né, de tirar xerox. Tinha uma TVzinha lá passando o jogo no Esporte Interativo. E aí tinha muita gente, eu nem pude esboçar reação nenhuma, mas eu lembro de ter assistido esse jogo na telinha lá da sala de impressão, né? E assim, eu não tinha muita esperança, porque como tomou um gol, né? Tinha que fazer 6 no caso. Foi o que aconteceu, mas assim, o desandar do jogo, o desenrolar do jogo, quando tomou um, não era pro Barcelona se classificar. Eu lembro que, assim, meio que acabou o gás, né? Acabou o combustível ali. Só que aconteceu um milagre ali, né? Foi realmente um milagre ter, ter... A gente teve Neymar muito bem nesse dia. E aí ele decidiu, fez aquele golaço de falta. Ele que cruzou para o Sérgio Roberto fazer o sexto. E foi tão inacreditável que Sérgio Roberto fez o gol da classificação. Eu fiquei muito feliz, mas assim, não entra nos meus jogos mais felizes. Esse gol do Sérgio Porque Roberto renovou o contrato dele até hoje. renovou. Porque, assim,
como a gente vinha jogando, eu não tinha muita esperança para essa Champions. Tanto é que a gente tomou 3 da Juventus na, na- nas quartas, né? E aí voltou à realidade. Mas assim, se eu disser que não foi feliz, que não foi um momento feliz, eu estaria mentindo. Foi muito bom. Interessante, né, que eu falei no começo que achava que a grande maioria dos torcedores, principalmente até 30 anos de idade, teriam esse jogo como principal, né? E vocês dois, no caso, não, né? Eu, no meu caso, depois que acabou o jogo, eu fiquei assim, incrédulo, sabe? Sem reação, olhando pra TV, assim. Não acredito que isso está acontecendo. Foi 3 gols em 10 minutos. E pra mim foi um negócio muito feliz mesmo. Eu parecia como se a gente tivesse ganhado a Champions League pra mim, cara. Foi um negócio assim. E eu fiquei tão feliz que quando a gente caiu contra a Juventus, cara, mano, eu assim, quase não me importei, velho. Eu lembro muito da torcida quando terminou o jogo 0-0, jogo de volta contra a Juventus. A torcida aplaudindo o time, cantando. Essa imagem vai ficar sempre guardada na minha cabeça, porque era mais ou menos o meu pensamento assim de gratidão por ter visto algo incrível. E, Aleph, qual é o seu primeiro jogo? Qual é o seu jogo principal? Qual é o seu momento mais feliz? Como eu fiz nas principais tristezas, eu vou fazer em ordem cronológica também. Acho que o primeiro grande jogo que eu lembro de ter assistido mesmo, porque em 2009 eu não pude assistir porque eu estava na aula, foi a final de 2011. 2010, 2011. Acho que é o jogo mais incrível de futebol que eu já assisti na minha vida até hoje. Acho que nenhuma partida conseguiu se igualar, nem mesmo do Barcelona. E foi para mim um jogo perfeito, 3-1. Acho que a gente jogou. Foi um jogo impecável, de fato. Todo o time foi muito bem, desde a defesa até o ataque, né? O sistema em si funcionou muito bem. E eu lembro que nesse dia eu tinha um simulado para fazer. Eu fiz correndo para terminar cedo e poder ver o jogo. E assim, eu assisti no celular, no carro, na volta, né? Meu irmão torce pro United, então a gente foi um do lado do outro assistindo. E ele bem triste, assim, né, com a derrota. Mas meio que aceitando, né? Porque é como. Não sei se vocês já leram o livro. Aquele livro do Barça, né? Que acho que é Graham Hunter que escreveu. Sim, sim. Que até o Ferguson fala. Que ele ficou muito feliz de chegar na final, mas ao mesmo tempo ele estava triste porque ia pegar o Barcelona. Então ele meio que sabia que era muito difícil. Muito difícil. E aí foi realmente difícil. Foi o jogo perfeito pra gente. E acho que foi minha primeira grande alegria de fato assistindo o jogo. Foi esse. 2009, infelizmente, eu não pude ver. Mas 2011 eu tive a sorte de assistir. Cara, eu vou falar do primeiro jogo que eu me lembro que é o primeiro jogo que vem na lembrança quando fala em momentos felizes com o Barcelona, né? Que foi o jogo contra o Real Madrid, que o Ronaldinho Gaúcho foi aplaudido em pé, em pleno Santiago Bernabéu. Aquele jogo lá foi coisa de maluco que o Ronaldinho Gaúcho fez. Ser aplaudido em pé pela torcida rival já mostra quão, como foi o jogo, né? O que ele fez, o que ele representou para aquele jogo, porque não é fácil, né, você ser aplaudido pela torcida rival. Né? O Messi, esses tempos atrás, foi aplaudido pela torcida do Betis, Iniesta era aplaudido por onde ele ia, por todos os estádios que ele ia, mas ser aplaudido pela torcida do maior rival, não tem nem como não ser esse jogo pra mim, cara. Porque foi também o primeiro jogo que me vem à mente de lembrar, de estar assistindo o jogo, de lembrar os detalhes do jogo, de lembrar os detalhes dos dribles do Ronaldinho Gaúcho nos gols, né? Então foi esse jogo pra mim, foi o mais marcante até hoje pra mim. Essa final contra o Manchester também tá na minha lista, inclusive. Porque foi igual o Aleph falou, cara. Eu nunca vi um time de futebol jogar o que o Barcelona jogou naquele jogo. Não vi. Nunca vi e eu tenho certeza que eu nunca vou ver na minha vida. Foi o jogo perfeito. A gente sempre fala sobre esse jogo, né? Nos grupos do WhatsApp aí.
Eu e o Alisson, a gente ainda tem outros grupos em comum também. E a gente sempre comenta desse jogo contra o Manchester United, que foi o jogo perfeito, onde o Messi só não fez chover ali. Pra mim, foi o melhor jogo da carreira do Messi. Não tem outro igual a ele. A gente sempre fala, né? Ah, um jogo marcante do Messi. São muitos, né? Mas pra mim, essa final foi foda. Mas o mais marcante pra mim foi esse espetáculo do Ronaldinho Gaúcho em pleno Santiago Bernabéu. E assim, a gente que torce pro Barça, acompanha há muito tempo, já viu muitos jogos absurdos do Barcelona, né? É, exatamente, é E difícil. você vê isso numa final, você vê que um jogo, talvez o mais marcante, seja uma final de Champions, Sim. é muito E, maior, entendeu? Engrandece muito esse título, justamente por isso. e é muito difícil Esse, elencar jogos marcantes do Barcelona por esse motivo, cara. Porque a gente viu muita coisa já. Eu, pelo menos, desde quando acompanho, eu vi muita coisa já. Então eu tava pensando, enquanto vocês estavam falando, eu tava pensando aqui, anotando quais tem que jogos fazer a colinha. viriam na mente, né? Mas é muito difícil mesmo. E fica muito jogo de fora, né? Esse jogo que você falou, que foi 3-0 pro Barça lá no Bernabéu, Sim, eu sim. tive a oportunidade de assistir ele, né, online, um dia desse. E o que o Sérgio Ramos sofreu, o que ele sofreu com o Ronaldinho, não tá escrito. Ele tem pesadelos com o Ronaldinho até hoje. Tem. E Cara, é sem eu palavras, quando eu né? Ele ser vejo, aplaudido pelo maior rival no quando eu Santiago vejo, Bernabéu é absurdo. quando eu vejo imagens desse jogo, arrepia até hoje, cara. É inacreditável. Você vê os caras aplaudindo o Ronaldinho Gaúcho o estádio inteiro, não é um ou dois, foi o estádio inteiro que aplaudiu o cara. Então, é muito foda, me arrepia até hoje. E É me uma coisa que lembro, Messi nunca conseguiu, né? Mas aí vem. É Eu muito, acredito que o muito. Messi tenha atingido uma rivalidade muito grande com o Cristiano Exatamente, eu Ronaldo, ia né? falar isso. Então, eu acho que é por isso que ainda não Por aconteceu, isso, pela porque rivalidade, exatamente. quantos jogos já o Messi já não fez contra o Real Madrid, né? Então, isso da rivalidade também é muito por causa do Cristiano Ronaldo, né? Que sim, jogou muito exatamente. tempo no Real Madrid. Exatamente. E o Jonathan falou que se arrepia. Eu também me arrepiei quando o Jonathan falou que nunca vai ver, tem certeza que nunca mais vai ver um futebol como aquela final de 2011, Barça e United. Realmente, eu falei no episódio passado que poderia ser uma goleada facilmente 6-1, 5-1, 5-0. Eu acho que o United só chega uma vez só, salvo não me engano. Que E foi o gol. eu também me lembro, e também falei no episódio anterior, cara, desses jogos incríveis, Lyon e Bayern de Munique, 2009, oitavas e quartas de finais, pá. Cara, assim, cara, é um futebol, assim, uma intensidade, um show, velho. Um show. Parecia, tipo, adultos 30 anos contra crianças de 10 9 anos. Parecia o Barça tava praticando um esporte que nunca tinha acontecido no mundo e o Bayern praticando futebol da década de 60, velho. Foi um negócio incrível, o Bayern, o Lyon e esses times aí que eu tô falando, o United também no caso, né? Esse jogo contra o Lyon foi 5-2, se eu não me engano, o placar geral. Só que muita gente pode ver, foi um jogo fácil. Não foi. Principalmente o primeiro jogo. A gente tomou aquele golaço de Juninho de falta. Aquele Lyon que foi 7 vezes campeão francês, que tinha Benzema, tinha Juninho, era um ótimo time. Era um Só que timaço. assim, a gente sofreu no primeiro jogo e no segundo a gente conseguiu abrir uma vantagem, fazer muitos gols e meio que matou o jogo logo. Contra o Bayern de Munique é a mesma coisa. A gente fez 4-0 neles no primeiro jogo. No primeiro tempo, se eu não me engano. Henry jogou muito bem, Messi, Eto'o. E assim, no segundo jogo, como sempre lá no Allianz Arena, foi difícil, foi complicado. Foi 1-1, a gente saiu atrás e empatou com um golaço de Keita, de fora da área, canhota. Verdade. E vocês falaram, a gente falou primeiro, o principal momento, que é a cabeça. No meu caso, o segundo momento, cara, eu coloco de igualdade, final de 2011, final de 2015. Foram, assim, foram duas finais diferentes, assim, de contexto. 2015 o Barça vinha
de uns períodos ruins, né? 2014 ganhou nada, 2013 sofreu uma goleada do Bayern, e 2015 também tem a questão da semifinal, né? Pareceu uma revanche contra o Bayern, né? E aquele sentimento de revanche após o último jogo, né? 2013, e a final contra a Juventus, a gente leva o empate, e aí o Juventus aperta muito o jogo, sabe? Eu fiquei com medo naquele momento de perder. E aí a gente faz 2-1, um alívio total. E também o meu sentimento com esse jogo é muito parecido com 2011. Aquele jogo eu comemorei ainda mais em 2011 porque o meu irmão ele também gosta do United, como o Alex falou. E eu lembro naquele dia que a gente eu comprei o caderno do Barça no início do ano e coloquei do lado da TV. Ele também tinha um caderno do United e botou do lado da TV, ficou o meu caderno dele do lado da TV para assistir o jogo. Quando o Messi fez o gol lá dele, cara, eu saí correndo pela casa, também pela alegria, mas também muito mais pra zoar, né? O irmão que tava torcendo pro United. Pra mim, essa Juventus aí foi a melhor dos últimos anos. Essa de 2015. Que tinha Tevez, Pogba. Era um ótimo time. E assim, tem um detalhe importante com o Jonathan também, porque assim, meu aniversário é dia 5 de junho. A final foi dia 6, no sábado. E o aniversário de Jonathan é dia 7. Então, foi um presente incrível aí pra gente, né? A gente comentou muito no grupo isso. E, assim, foi muito feliz pra mim. Eu tava, acho que lá na casa da minha tia. Eu quis meio que me isolar, né, dos meus amigos, assim, pra ver esse jogo. E aí, deu tudo certo, ainda bem. E, assim, diferente de 2011 e de 2009, por exemplo, 2011 a gente dominou o jogo inteiro. Inteiro, completamente, 100%. O gol que a gente tomou de Rooney foi uma das únicas chegadas do United e estava impedimento. Foi um lance que estava impedimento. E 2009, por exemplo, a gente sofreu uma pressão do United, uma pressão grande no começo do jogo. Só depois que a gente fez o gol com o Eto'o que a gente conseguiu tranquilizar. E 2015 a mesma coisa, não foi fácil. Foi um jogo muito difícil e a gente toma o gol de empate de Morata, né? Aí eu meio que pensei, caramba, será que a gente vai conseguir segurar? Porque assim, a gente tava 1-0, tomou um empate e os caras foram para cima. Foi o momento em que a Juventus foi para cima, né? Era o momento deles psicologicamente, né? Estavam melhor no jogo psicologicamente, e aí eles naturalmente vão fazer aquela pressão. E aí eu pensei, caramba, será que a gente vai segurar? E aí logo depois Suárez faz o segundo, né? E tranquilizou e no final Neymar matou o jogo. Foi a última Champions, né? Infelizmente. Até hoje a gente espera por outra, mas realmente foi muito marcante. E era um Cara, timaço. O trio MSN foi um absurdo. Xavi já sabendo seu lugar, reserva, né? Entrou no final do jogo. Iniesta muito bem. Rakitic jogou demais essa partida. Fez um gol, inclusive. Enfim, foi um título muito marcante. A gente tinha um belo time ali. A gente eliminou o campeão da França, o campeão da Itália, o campeão da Inglaterra e o, no e campeão o italiano. e a gente ganhou a La Italiano. Liga contra o campeão da Espanha, né, que naquele tempo era o Real Madrid. Então a gente eliminou, passou, tratou todos os campeões nacionais das principais ligas, né, da Europa. E foi uma campanha assim que a gente jogou muito, foi muito espetacular. Diferente de 2011, eu lembro contra o Arsenal nas oitavas, o jogo de volta teve uma tensão muito grande, foi um pouco complicado. Se eu não me engano, acho que o Arsenal empatou 1-1, a gente precisava fazer Gol contra de 3-1. Busquets. Foi um jogo meio complicado assim, foi o jogo mais complicado acho que daquela campanha. O segundo momento, pra mim, foi. Desculpa, derrubei a caneta aqui. O segundo momento, pra mim, foi o 6-2 contra o Real Madrid em 2008. Foi 2009, não lembro. Mas enfim, foi o 6-2 contra o Real Madrid. Temporada No... 8-9. É isso, foi nessa temporada aí. Primeira temporada do Guardiola. Que até hoje é. Você lê um livro do Barcelona, hoje, qualquer livro que você lê do Guardiola, ele vai estar citado nessa história por conta do Messi ter jogado de falso 9. Primeira vez que o Messi jogou de falso 9, tem a história do Guardiola, chama o Messi um dia antes no Camp Nou, né?
para conversar sobre como ele ia se posicionar e tal, e tudo mais. E tem a Coisa de conversa, gênios. exato, e tem a conversa do Guardiola com o Xavi, com o Iniesta também, que era para procurar o Messi quando ele tivesse entre linhas e tudo mais. Enfim, é claro que na época você não ficou sabendo dessa história, né? Só agora que tem saído, por conta que saiu nos livros e tudo mais. Mas foi um jogo muito absurdo também do Barcelona, que foi em pleno Santiago Bernabéu também, que ficou marcado pra mim por várias coisas, né? Pela goleada, por ser fora de casa, pela comemoração no gol do Puyol. Aquela imagem pra mim, Ele beijando a braçadeira, né? exato. Ele mostra o quão grande é a rivalidade entre Barcelona e Real Madrid. Não é uma rivalidade só entre clubes, é uma rivalidade política, né? Por toda a história que tem Real Madrid e Barcelona, de lá de trás e tudo mais. E aquela imagem, para mim, exemplifica muito bem o que é a rivalidade entre os dois. O Puyol beijando a faixa de capitão com as cores da Catalunha mostra o que é ser Barcelona. Aquilo ali é ser Barcelona. Para mim, é um jogo que ficou marcado muito por causa disso também. Se for elencar o porquê ficou marcado, é pela imagem do Puyol beijando a braçadeira de capitão. Enfim, para mim esse foi o segundo momento aí que me arrepia até hoje também de ver aquelas imagens. Puyol para mim é o Esse melhor, jogo aí, Puyol para mim é o melhor esse capitão jogo da aí, história do futebol. esse jogo aí entra na lista dos, pra mim, né? Dos jogos mais absurdos que eu vi do Barcelona jogar em relação à atuação. O Barcelona de Só que, Guardiola assim, também. isso. A Só que, final é assim, a final contra o Manchester e esse jogo aí para mim acho que entra no top 2. só que esse jogo, diferente do contra o Manchester, a gente sofreu um bocado no Sofreu porque a gente começo, saiu né? perdendo, né? Saiu atrás, gol de Higuaín, Exato. e até a gente se achar em campo, Demorou um pouquinho. demorou um pouquinho. Mas também quando se achou, acabou. O Real Madrid não viu mais a Não teve bola. jeito. O Real Madrid não viu Não mais a viu. bola. Eles fizeram um segundo gol, mas foi o 3-2 com o Sérgio Ramos, mas assim, foi Sim. só um susto, entendeu? Fora isso, foi um atropelo. Foi. Chave absurdo. O time inteiro, Messi principalmente, Henry fazendo gol. E aí você fica Piquet sabendo. fazendo gol no final, né? Sim. Aquele gol, aquela subida clássica dele no fim do jogo, principalmente Sim. contra o Real Madrid, que ele sempre faz. O gol de Puyol, a comemoração dele, beijando a braçadeira. As goleadas do Real contra o Real Madrid não tem como não entrar numa lista, né? Golear o maior rival é gostoso demais. Mas é isso, E cara. foram Acho várias, viu, que ultimamente. aí depois você fica sabendo das histórias dos bastidores, né? Como essa história essa resenha do Guardiola com o Messi, da resenha do Guardiola com o Xavi e Iniesta, falando, né, mostrando como que ia ser jogo, como que o Messi ia jogar, e na dúvida jogar no Messi, é um negócio que fica ainda mais completo o jogo, né? Cara, Como eu falei, é coisa de gênios. Exatamente, são 4 gênios ali, né? o Jonathan falou do questão do Messi, né, jogando como falso 9. Foi uma temporada que, de 8, 9, né, foi uma temporada que a gente começou mal, né, mano? Eu lembro, Começou, a gente perdeu pro Hércules em casa, o começo foi exatamente, meio nossa, conturbada, e a gente se achou, eu vendo muito depois, né, a gente se achou contra o Sport Gijón, né, que sim, eu, foi a eu virada de chave, sim, acho que tá até nesse livro que você falou, tá, que o Messi, foi a primeira vez que o Guardiola testou o Messi de falso 9, e acho que a gente começou perdendo e virou, e terminou exato, 6-1 o jogo, né? 6-2, Foi um jogo marcante, por isso também. E o 6-2 foi também por causa que um momento chave da temporada, mano. Salvo não me engano, foi começo de maio, assim, tipo, entre jogos do Chelsea ali, decidindo a Liga, mano. Então foi um momento chave da temporada e foi, ganhar daquele jeito, cara, foi. Naquele momento da temporada foi ainda mais especial por conta disso. sim, sem dúvida, E mas esse acho que jogo de. a imagem do Puyol beijando a braçadeira fica muito emblemática por causa desse jogo aí, cara. É muito. Pra mim, sempre quando a gente faz bolão assim, sempre que dá, eu escolho essa foto aí pra colocar e tal. Porque é muito foda. É verdade.
E assim, esse jogo é um capítulo à parte, porque temporada anterior, o Real Madrid foi campeão, com, se eu não me engano, 18 pontos de vantagem em relação a gente. Meteram 4-1 na gente. E nós não A ganhamos gente. nada, né? E a gente teve que fazer o passilho no Bernabéu, que eles foram Exatamente. campeões. E aí a gente voltar lá depois e meter 6-2 e ganhar tudo, né? Como Ganha foi. triplete, mano. Pois é, Sextete, né? triplete. Primeiro, Sextete, é. primeiro sextete da história. Gostoso. Incrível, incrível. Então, tá vendo como, às vezes, experiências ruins, né, temporadas ruins, acabam ajudando a gente se levantar e ver o que está de errado, consertar e fazer o certo. Eu espero que o Laporta esteja nesse caminho nessa temporada. Esse jogo de 6-2 em maio, cara, uma das coisas que eu lembro é o Messi, Xavi e Iniesta jogando juntos ali, tocando tabela no meio, sabe? E o Real Madrid, um time espaçado, os caras, sei lá, mano, tocando ali no meio, deita o adversário, pô. Isso também aconteceu muito em 2011, sabe? O Messi e o Iniesta, Xavi juntos ali, tocando, tabelando. Eles três dominam o jogo quando faziam isso. E isso era muito incrível, sabe? Três caras fantásticos. Em relação aos atacantes, tanto da temporada 8-9, que eram Henry e Eto'o. Eto'o, quanto Villa e Pedro depois, eles também foram muito importantes, né? Sem eles, acho que o ataque não ia funcionar tão bem. Ah, sem Eles eram. dúvida. O Villa é um pouco contestado, né? Dizem que ele, Ah, por vezes, não entendia o sistema e eu não contesto o Vila, não. nem eu, mas falam isso. Mas, assim, na minha opinião, os quatro foram muito importantes aí nesse desenrolar de jogo do Barcelona, que não só passava por Xavi, Iniesta e Messi, mas também Sim, pelos atacantes. pelos atacantes, né? Cara, e beleza, a gente tá no nosso segundo momento, né? Terceiro momento, o Jonathan falou sobre as goleadas, né, contra o Real Madrid, e eu acho que vou começar a citá-las, né? Também teve uma muito boa, 5-1, lembro até o dia 28 de outubro de 2018, 5-1 no Camp Nou, 4-0 no Bernabéu também, em novembro de 2015. Foram goleadas assim que eu comemorei muito, mano, que eu fiquei muito feliz, assim, sabe? Golear, como o Jonathan falou, né? Golear o maior rival, cara. Assim, a gente talvez esteja desacostumado, acostumado a ter visto essas coisas, né? E talvez daqui pra frente a gente perceba que o quanto difícil é fazer isso, mano. O quanto difícil é. Então, por isso, Eu, tudo é muito marcante. A gente tem que entender que no passado o Barcelona não ficou muito tempo sem classificar para Champions, por exemplo, né? Mas hoje em dia essa cobrança voltou agora, né? Depois dos últimos vexames na Champions, nos últimos anos que não foram bons, né? Não só pelo fator dentro do campo, mas muito mais pelo extracampo do Barcelona, que estava muito conturbado. E a gente espera que que o Laporta dê um jeito, né? Eu espero, eu vejo que vai dar certo. Vejo as ações dele, por enquanto, estão muito acertadas, né? E tem tudo para dar certo. Agora você estava falando para eu falar do terceiro momento. Para mim é a final. É a final não, semifinal da Champions de 2015. O 3-0 contra o Bayern no primeiro jogo. O primeiro jogo da semifinal no Camp Nou. Foi um jogo marcante, cara, por conta de tudo que envolveu, né? Era uma eliminatória muito perigosa, né? Porque a gente sabia da qualidade do Bayern, apesar tudo, de tudo que o Barcelona vinha, vinha traçando, né, durante o ano, né? Que vinha muito bem depois de muitos problemas externos, né? O problema com o Neymar, com os problemas com o Luiz Henrique e tudo mais no começo da temporada, que só veio virar na virada do ano, né? Que veio tomar rumo de vez o Barcelona e aí ninguém parou mais. Então é um contexto muito grande aquela semifinal contra o Bayern, pelos gols, né? O Messi, o gol do Messi em cima do Boateng e do Neuer foi algo absurdo que até hoje, né, todo mundo fala dele. Inclusive, teve um jogo
O gol do Palmeiras esses dias atrás aí, acho que o do Wesley, não lembro qual jogo que foi, contra quem que foi, acho que contra a Chapecoense, pelo Brasileirão. Ele fez um gol parecido, né? Não igual, mas parecido. E na entrevista ele falou que assistiu muito esse drible do Messi e tentava fazer igual todo jogo, e nesse jogo saiu. E você viu como foi marcante, né, pra todo mundo. Então acho que pra mim entra nessa terceira posição pra mim esse jogo. Cara, e assim, esse jogo eu não tive a sorte de assisti-lo porque eu tava voltando pra casa e, tipo, tava estudando na escola ainda. Aí eu saí, o jogo tava 0 a 0, pô. Aí eu não tinha internet no celular, eu tava voltando sem conexão e na minha cabeça o jogo tava 0 a 0, né? E aí imagina eu voltando pra casa com a cabeça assim, de não poder saber quanto é que tá. Eu chego em casa e, tipo, um boom, sabe? Uma bomba. 3 a 0, começa fazendo golaço. Eu fiquei maluco, velho. Eu comecei a gritar na casa toda. Não tô acreditando. Chupa Barre, chupa todo mundo. Segura nós. Cara, eu fiquei louco. Foi muito, muito bom esse jogo. Eu não assisti, mas depois que eu fiquei sabendo, cara, eu fiquei maluco. Tenho ótimas lembranças desse jogo. Esse jogo aí lembrou muito o contra o Liverpool também, né? No Camp Nou. Foram ambos jogos muito disputados, estudados, que sem grandes chances para os dois lados, né? Só que aí foi muito da do individual, né? Das peças individuais, que a gente, com o Messi, não tem nem o que falar. E aí ele faz aqueles gols absurdos. E tem o do Neymar também no final, que Que ele dá assistência. ele dá assistência. Ele decidiu o jogo, Messi. E foi, assim, por ser contra o Bayern, um grande time, que tinha sido campeão em 12 e 13, não era o atual campeão, mas era um ótimo time. E assim, o Bayern sempre foi uma pedra no sapato no caminho do Barcelona. A gente conseguiu fazer 3 a 0 neles. E aí na volta segurar no Allianz Arena, que foi difícil pra caramba. Foi muito difícil. Muito. Foi 3 a 2 pro Bayern e assim, eles tiveram chance de fazer mais. Então foi muito difícil segurar esse jogo na volta, né? É, e E aí a diferença da eliminatória contra o Liverpool, né? Que a gente. Foi um jogo muito difícil também contra o Liverpool, mas a gente teve chance de fazer gol. a gente falou E isso justamente na no episódio época do passado. Allianz, na época de 2015, a gente teve essas mesmas chances e a gente fez o gol. Fez o gol. Essa é a diferença, né? A bola que sobrou pro Neymar sobrou pro Dembélé, a bola que sobrou pro Suárez fazer o gol ele fez, e na época em 2015, contra o Liverpool não fez. Então essa é a diferença, cara. E é como eu falei, bastava um gol, entendeu? Se a gente faz um gol ali contra o Liverpool, Exatamente, exatamente. dificilmente eles fariam 5. Dificilmente. Sim, assim, o que o Jonathan falou, né, a diferença era que a bola não entrou, né, que o Dembélé errou e tal. Eu costumo procurar também outros fatores, né, como também a falta de intensidade daquele time, é um time Não, pouco sem intenso. dúvida, sem E dúvida. o É Liverpool, completamente o Bayern diferente mesmo. depois também. Sem dúvida, sem O, dúvida. você tá falando? Eu só dei essa diferença aí é só um exemplo mesmo, mas era um time totalmente diferente, né? Um Sim. time que tinha o psicológico em dia, né? Em 2019 a gente não tinha o psicológico em dia. Certo. O vestiário contra o Liverpool é a prova E disso. psicológico ganha jogo, cara. Ganha, Psicológico ganha. ganha jogo. Pode ter certeza disso. E perde jogo. A gente vem perdendo E perde muito por isso jogo. também. É, exatamente. Exatamente. Eu acho que isso muito vem da confiança, sabe? Confiar no seu companheiro, confiar no, na defesa, confiar, pô, confiança. Eu acho que esse negócio psicológico vem muito da confiança. O time não está confiante, não confia em si. E além disso, Mas para você ter também tem confiança, você tem que ter o psicológico bom. isso. E além disso, de 2015 para 2018, a gente caiu em relação à qualidade do time, né? Além da falta de confiança, também tinha a questão da. Não digo que é uma queda grande, É, mas caiu, em, de dois, fato em, dois- caiu. em 2019 eu costumo falar que era a Champions do Messi, né? Champions do Messi. Era Era a Messi Champions mais do 10. Messi. Era o Messi, Messi. Stegen e mais 9. Exato, era o Messi e Ter Stegen. Se o Barcelona ganha aquela Champions,
era única e exclusivamente por causa desses dois caras. Principalmente por causa do Messi que resolvia na frente, né? No espanhol foi muito assim também. Sim, a E eu gente ia, ganhou o título por causa disso. eu e o Ale falamos no episódio anterior que essa questão, né, de não ter vencido, né, que o Barça costuma vencer, ser campeão quando realmente é o melhor, quando realmente merece. Então Exato. eu vejo muito por aí também. É quando o coletivo funciona, né? O Xavi fala muito isso. Todas as entrevistas o Xavi fala sobre ser o melhor em conjunto, né? O Messi é lógico que sempre vai se sobressair por causa do talento natural dele. Mas sempre que o Barcelona teve um conjunto bom, ele venceu. A gente fala É muito que do MSN em 2015, né? Mas em 2015 a gente tinha um conjunto bom. A gente tinha um meio-campo bom, a gente tinha um sistema defensivo bom. Não era. O MSN era o diferencial, é óbvio. Fez 100 mais gols aí, que eu esqueci o número de gols, mas bateu o recorde de gols de um trio de ataque. Mas a gente tinha um time bom, a gente tinha um elenco, um conjunto bom. Em 2019, como eu falei, era o Messi e Ter Stegen. O Stegen salvando atrás e o Messi levando o time pra frente. E se ganha aquela Champions era por causa dos dois. E é aquela história. Se você joga bem, a sua chance de vencer é muito maior. Exatamente, exatamente. Não é, não Alex, você é, fala o seu não é quarto? ganhar, não é ganhar a qualquer custo, né? O Tite falou Exato. uma vez isso e eu sempre levei essa frase desde então. Não é a ganhar a qualquer custo, né? É ganhar o custo de ser o melhor. Mas você falou o seu quarto momento? Não, eu lembrei de um. Eu vou falar aqui. A final do Mundial de 2009. Nossa Foi senhora. o primeiro jogo, assim, de fato. O primeiro jogo que eu vi do Barcelona foi a final contra o Inter de 2006, mas eu não torci ainda. O segundo jogo que eu assisti foi na Champions League 2008-2009. E, assim, eu já torcia, mas eu não tinha acesso a TV a cabo, nem nada. E aí eu consegui assistir aquele Barcelona e Dinamo de Kiev, na fase de grupos, que o Messi fez um gol de falta. Foi o primeiro jogo, o segundo, na verdade, que eu assisti do Barça. E aí a gente foi para ganhou a Champions, né? Foi pra final do... Não, minto. É, isso mesmo. A gente foi pra final do Mundial e... E a gente ganhou. Esse jogo contra o Dinamo de Kiev foi 9-10 já. Só que o Mundial foi no final do ano, né? Então 9 a 10. gente foi. Estudiantes deu trabalho, hein, bicho? Deu. Saiu na frente com o Nossa gol de Bocelli. senhora. A gente veio E aí, empatar nos Estudiantes. acréscimos, né? nos Gol do Pedro. acréscimos, gol de Pedro de cabeça. A gente teve muita chance, jogou melhor, mas a bola não entrava. E assim, foi um jogo importante, claro, é um título mundial, mas por ser um dos primeiros jogos que eu assisti, me marcou muito. Eu não tinha muito acesso aos jogos do Barcelona. Eu acompanhava mais sabendo os resultados, olhando na internet, olhando na tabela, mas eu não tinha muito acesso aos jogos. E aí eu poder assistir essa final foi muito bom. Foi até na Band, inclusive. E aí acordei cedo no sábado e pude assistir esse jogo, comemorei muito, muito mesmo. Por ser um título também, por como foi, né? Foi um jogo complicado pra gente. Não passava uma agulha. Foi aquele gol de Messi de peito. Meu Deus do céu, que golaço. Cara, vocês falaram do Pedro, né, que fez o gol. E quando eu escuto o Pedro, velho, eu lembro do Pedro, eu só vem na memória assim, cara decisivo, velho. Quantos gols decisivos o Pedro Finais, fez? sempre fazendo gols Ele Eu finais. sempre gosto fez muito gols. dele, mano. Ele sempre fez gols em finais, cara. Em todas as finais que ele jogou. Se eu não me engano, em todas as finais que ele jogou pelo Barcelona, ele fez gol. Todas. Ele Copa saiu do. assim meio coisado, né, porque tava sendo reserva, mas infelizmente ele saiu naquele ano, cara, 2015. Infelizmente, velho, porque eu gostava muito dele. Fiquei triste, assim, Eu por sou isso. fã dele, eu não suporto ver alguém falando que ele Né, é eu também ruim, que não. isso e aquilo. Eu sou suspeito pra falar dele. O E Pedro é essa um dos caras marcantes do Barcelona. Pode colocar ele entre os atletas históricos aí. O cara pegou em todas as finais, então não tem como você desmerecer o cara, velho. Pelo amor de Deus. Essa final de 2009, né, contra o Estudiantes, eu lembro que quando eu cheguei eu tava perdendo, né, pra assistir o jogo e eu fui assistir com meus primos, tava assistindo com meus primos e o lance foi esse de não estar acreditando que o Barça tá perdendo, sabe? O lance foi esse que eu lembro, assim, sabe?
E vem muito na minha memória a comemoração, né, no acho que de empate, que os caras ficaram, tipo, Foi na bandeirinha. um monte, né? E Um monte de jogador. foi. Montinho, né? Que fala que é montinho isso, né? Montinho, é um montinho. Um monte de jogador. E na minha, na minha memória vem isso aí. E eu lembro também que o pessoal, não sei se foi nessa final ou se foi outro jogo contra o time argentino, que a torcida argentina ficou puta porque o Messi comemorou um gol contra um time argentino. Não lembro se foi essa contra o Foi esse, Estudiantes. teve em 2015 contra o River também. Contra o River, que ele não comemorou por causa disso. Ele comemorou pouco, mas ele não comemorou muito por causa disso. Ele fez gol nessa final contra o River? Fez. Fez, né? Então, eu lembro que ele não comemorou por causa da repercussão que ele tinha feito em 2009 e tinha comemorado. Que o povo argentino já odeia bastante o Messi, né? Mascherano passou por isso também. Eu vi a entrevista dele recentemente para um canal argentino. Ele falou disso também, dessa final de 2015. E ele jogou no River, né? Sim, ele é E aí ídolo no River, né? Isso, e aí foi campeão. E assim, ele falou que ficou meio sem jeito, né? De comemorar, de. Enfim, uma besteira, né? Não, uma besteira, com certeza. E esse time do Estudiantes era muito bom. Muito Muito bom. bom mesmo. Muito Tinha bom. O Verón Verón, jogando tinha absurdamente, né? O Bozelli. o O Bozelli Bocelli que que fez jogou o gol. recentemente no Corinthians, né? Mas era um time Cara, muito bom. a gente tá falando aqui dos melhores momentos, né? Nossos. Mas se a gente pegar um cara. A gente aqui tem entre, sei lá, 20, 35 anos, né? E se a gente pegar um cara de, sei lá, mais de 50 anos, eu tenho certeza que ele vai falar da final de 92 contra a Sampdoria. Tenho Sim. absoluta certeza que é a primeira Champions, né? Acho que não estava vivo ainda, não podia assistir esse jogo. Eu vi Eu assisti, né, online, já tive a oportunidade de ver várias vezes. Eu assisti por causa do Aleph, que ele mandou o link pra mim e eu consegui assistir esse jogo aí. Eu E ainda não foi assisti. tirar um nó da garganta, né? Poder soltar o grito finalmente. Depois de duas finais perdidas. A de 86 contra o Steaua Bucareste, no Sanches Pizjuan, foi. Nossa, foi triste demais. Eu já assisti esse jogo e, assim, quando chega a hora dos pênaltis, eu fecho, porque. O Aleph É, não satisfeito em passar raiva atualmente, ele procura um jogo de antigo pra passar raiva de novo. Pior que eu também faço isso, pô. Pior que eu porque, também assim, faço era o isso. jogo na Espanha, contra o Steaua Bucareste, que foi um azarão naquela temporada. E a gente tinha tudo pra. Tipo assim, o clima de favoritismo era muito grande em cima do Barcelona. Pra essa final. E a gente perdeu nos pênaltis. A gente perdeu todos os pênaltis, se eu não me engano. Foi bizarro as cobranças. E aí a gente perdeu. E, enfim, pôde ganhar em 92, soltar o grito de vez, né? Na nossa terceira final a gente conseguiu nosso primeiro título. Aí, cara, aí você vê, né, como é que. Se você pegar a informação que nenhum time que chegou à primeira final ganhou a Champions, essa Champions moderna, aí vai criticar o Guardiola, porque o Guardiola agora é ruim, porque ele perdeu, foi lá pra final da Champions e perdeu. Agora ele é ruim, mas, cara, o City tava na sua primeira final e nunca nenhum time que chegou a essa primeira final foi campeão. O Barça, no caso que o Alex falou, né, precisou três finais para ganhar uma. E lembrando que se você pegar as notícias de 61, que foi a nossa primeira final contra o Benfica, a gente era favorito, era tido como favorito naquela final, cara, de Kubala, César. César não, acho que o César foi mais para trás. E 86 também não era favorito, acabou César não Rodrigues e Luiz vencendo. Soares. Pois é. Uma outra coisa que me indigna quando eu lembro E assim, o Barcelona. O Barcelona perdeu. Das quatro primeiras finais que chegou, perdeu três. Só ganhou uma. E depois você e pega perdeu as também finais que contra chegou, o ganhou, né? Milan, né? Exatamente. Perdeu contra o Milan em 94 por 4 a Perdeu 0. não, foi É verdade. Foi Perdeu essa do... arregaçado, foi. Mas as últimas. Uma, duas, Ou três. seja, mano, Cinco. As últimas cinco ganhou quatro. Isso. realmente é isso, cara. Olha, as primeiras a gente perdia.
Aí depois, nas últimas, a gente começou a vencer. Cara, pra você ser um time com camisa, velho, pra você chegar e pra ser campeão, tem que. Tem que ser calejado, né? Você Sim, tem que mano. chegar. Você tem que Tem que chegar, uma hora chegar e tem ganha. que saber Uma hora jogar. ganha. Tem que Uma aprender a hora jogar ganha. final. Uma hora ganha. Não tem Uma hora jeito. ganha, exatamente. E, cara, lembrando de 2015 contra o Bayern, na semifinal, o Bayern, velho, não jogou nada. Eu lembro que um dia desse ele tava assistindo o jogo do Barça, acho que foi o Victor Rodrigues, da Esporte Interativo, falou que parecia, aquele jogo parecia com o de 2019 contra o Liverpool, porque o Barcelona não estava jogando bem, aí o Messi foi lá e decidiu. Eu fiquei assim, como assim, cara? Você não assistiu aquele jogo, não? Fiquei pensando assim, velho. Porque O Neuer, aquele jogo pegou pra caramba, cara. eu acho que o Bayern teve uma chance de gol, que foi, acho que a bola passou assim, Sim, foi. que na área do Foi Barça. Foi antes dos Lewandowski que ia gols. fazendo gol. É, foi isso. E tava 0-0. Mas no primeiro tempo teve chance do Barcelona. O Neuer pegou pra caramba. Teve o lance do Daniel Alves, teve o lance do Suárez, que saiu cara a cara com ele. Teve vários lances aí que poderia ter sido mais. Vocês têm lembrança aí para falar o quinto momento? Eu tenho aqui. É contra o Real Madrid também. 2017. Aquele jogo lá, o gol 500 do Messi aos 49, no último lance do jogo, que eu vi o Messi comemorando daquele jeito no pleno Bernabéu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Foi uma puta comemoração do Messi mostrando a camisa. E aí você vê que depois você vê que o Cristiano Ronaldo mordeu, porque quando eles ganharam a Copa do Rei em cima do Barcelona, ele fez a mesma comemoração. Ele tava putaço, ele tinha ficado putaço com o Messi ter feito aquilo. Foi Foi muito tão legal, foi emblemático muito quanto a legal. comemoração de Puyol, na minha opinião. Sim, sim, bastante, porque você nunca viu o Messi comemorar daquele jeito. Você nunca viu o Messi provocar a torcida assim. E aquilo ali E, foi uma provocação, cara, foi muito legal. e aquele jogo, a gente ganhou 3-2 e a briga tava ponto a ponto com o Real Madrid. É isso que eu Se a ia gente falar. empatasse ali, praticamente dava adeus. A gente perdeu aquele título, Sim, acabou perdendo, mas aquele jogo deu uma esperança imensa. A gente ganhou lá sim, dentro e aí ficou mais vivo ainda na competição. Infelizmente não foi exato. campeão. Tipo, foi um jogo que, não, que por fim não valeu de porcaria nenhuma, né? Porque a gente perdeu o título. Mas foi muito emblemático por conta disso, né? Pelo jogo em si, foi um jogaço. Pelo jogo ter sido decidido aos 49, aí sei lá quanto tempo foi o gol do Messi. Pela comemoração do Messi, que foi a primeira vez que eu vi o Messi fazendo aquilo, foi muito legal. É, cara, eu vou colocar esse jogo também como meu quinto momento, velho. Ele realmente não tem valor assim de título, né? Porque a gente não acabou ganhando o título, mas realmente tem muito valor de nostalgia, né, velho? Eu vou colocar esse jogo como quinto momento, porque gol no último minuto contra o rival fora de Na casa casa deles. é pra acabar tudo, né, velho? O que eu comemorei depois daquele gol, eu fiquei feliz. Percebe que 2017 teve grandes jogos, mano? Teve esse, Teve, cara. teve contra o PSG e no final do ano a gente ganhou de 3 de dezembro. No último jogo do ano a gente ganhou de 3 contra eles também. Foi um grande ano assim, de grandes jogos. Eu posso falar um extra aí? Pode, claro. Aquele 4-0 também no Bernabéu, que a gente começou sem Messi. Final de 2015. Sim, eu falei dele. Temporada 15-16. Assim, Gol do por não Iniesta. começar com o Messi, Puta golaço aí do Iniesta. a gente não esperava tanto, né? Assim, a gente nunca espera, por mais que já tenha o histórico, mas a gente nunca espera uma goleada. É sempre um jogo muito difícil. E aí sem o Messi, complica mais ainda. Só que mesmo sem Messi, a gente conseguiu jogar muito bem. Iniesta foi absurdo, Neymar jogando muito bem, O Suárez Neymar também. jogou um absurdo aquele jogo. O Neymar foi absurdo. Aquele gol que Iniesta tabela com Neymar na entrada da área, ele mete na gaveta. Que golaço, bicho, que golaço. E aí Messi entra depois, já no segundo tempo. Já tava 3-0, se eu não me engano. Ele entra e a gente faz o quarto. E eu lembro de, assim, eu gostava muito de ver as reações daquele torcedor do Real Madrid, que é jornalista, Tomás Tomás Roncero. Ronceiro. E aí ele, puto da vida, putaço,
Foi muito bom. Foi muito terminando bom, o jogo, porque saindo desse vocês- vídeo, eu fui assistir. Foi o complemento aí dessa goleada. os vídeos É o dele programa. puto são os melhores, cara. Qual é o nome do programa? É de Xeringuito? Eu não sei falar espanhol. Xiringuito. Vem do É um Xiringuito. programa. Toda vez que o Real Madrid perde É tipo o do em grandes Neto aqui no jogos, eu Brasil, assisto. né? Exatamente. É Tomás a versão Roncero é um espanhola. neto aqui no Brasil. O Roncero só não É. jogou, mas é um neto aqui no Brasil É comparando. bem por aí mesmo. Toda vez que o Real Madrid perde um grande jogo assim, é eliminado, o Barça ganha deles, ou é campeão, eu assisti esse programa porque ele só tem madridista, né? Acho que só Só. tem um torcedor realmente torcedor do Barça, que é o Jota, Jota e o, Jordi. o, Cristóbal o torce Arthur, pro Sevilha, mas ele gosta que muito do gosta do Barça. Barcelona. Só eles dois. Tem acho que no máximo quatro ali. O resto tudo é Real Madrid. Então eu adoro assistir esse programa. Satisfeito, Jonathan? Gostou? Fale da sua opinião. Mostre a sua Não, opinião sobre o episódio. foi massa, cara. Legal participar, legal tá falando do Barcelona, né? Que é sempre um caso de amor e ódio, né? Mas isso é todo clube de futebol. Não tem jeito, a balança sempre vai pesar mais pro amor, é lógico. A gente tá criticando vários anos aí já do Barcelona e nunca deixa de acompanhar, né? Nunca deixa de torcer. E é isso, acho que futebol é isso. Futebol você tá sujeito a perder e ganhar, mas tem lá seus jeitos de perder. O que não vinha acontecendo no Barcelona nos últimos anos. E é sempre legal estar falando do clube, né? Relembrar grandes momentos, né, que a gente teve com o Barcelona. É claro que a gente teve muitas frustrações nos últimos anos, né? Mas torcer para um clube da Europa sempre foi muito questionado aqui no Brasil, né? E, enfim, a pessoa não entende, né, como nasce esse sentimento estando muito longe do país. Mas É eu sempre futebol, né? Não costumo tem dizer que, fronteiras. que não tem como, cara. Não tem como explicar o que representa o Barcelona. Hoje eu vejo mais jogo do Barcelona do que de qualquer outro clube do Brasil que eu torço, né? Que eu não torço mais, na verdade, né? Porque a partir do momento que você começa a trabalhar com futebol, você começa a deixar de lado um pouco a paixão e vai de lado o profissional. Mas legal, cara. Tô sempre aí com vocês, acho que vocês já sabem, né? Só me convidar que a gente vem aqui para falar de Barcelona, que é um assunto que eu gosto muito de falar, porque vários momentos felizes da minha vida tem a ver com Barcelona. Então, tamo aí. Se precisar, próximo episódio tô aí de novo para falar um monte de bobagem. Tá mais do que convidado. Então é isso aí, estamos satisfeitos. Grande episódio. Vou dar uma de YouTube aqui. Estou aqui com o Jonathan Druta. Episódio muito especial com ele, com o Aleph Almeida. Vou colocar, olha o lance de YouTube que eu vou dar. Vou colocar as redes sociais do Jonathan Dutra aí no, nos comentários, do Aleph também. Sigam eles, se inscreve no canal. Se inscreve, segue aí a página, convida seus amigos, bota aí o link da página no grupo do Barça. Fala aí, pega uma postagem que você gostou, compartilha. Vamos todo mundo seguir em frente, torcer para esse time maravilhoso. E Episódio muito. lembrando que é o terceiro episódio ainda, a gente vai melhorar bastante, né? Deixem suas sugestões aí, que vocês querem, dê sugestões de pauta também. Lembrando que os episódios estão disponíveis no YouTube, no canal do YouTube, né? É Nação Culei 1899 e na página do Instagram também, que é Nação Culei 1899, mesmo nome. E aí vocês vão lá, mostram a um amigo seu que torce pro Barça, compartilha aí no grupo. Espalha aí a podcast que está sendo bem legal gravar, né? Espero que vocês estejam gostando. Deixe suas sugestões, a gente vai melhorar ainda. Tá só começando e é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse novo episódio, né? O terceiro. E até o próximo. Valeu, Jonathan. Valeu, Guilherme. Valeu.
Tamo junto. Valeu. Se vocês quiserem participar, manda aí no chat, no privado, que a gente convida para você participar. Tamo junto. Valeu.